Isso. A internet não dá para acompanhar isso, não? Vamos mudar a cor aqui. Sim. Tem que fazer o mouse, filho. Estamos ao vivo, começando mais um vídeo. Na realidade, é o primeiro vídeo de um projeto aqui da Universidade Federal do Mato Grosso, no campo de Sinop. Eu e o professor Mauro. Dá uma mostradinha no Mauro aqui. Eu, o professor Mauro, aqui da UFMT, também de Sinop. E a gente vai começar um projeto, na realidade, que já existe, né, Mauro? Fala um pouquinho, cara, do projeto, que ele já existe um tempo. É um projeto que já existe, a gente começou há um tempo atrás, deu uma parada, que é um projeto chamado Podcast UFMT Sinop. Então curta ali o canal, procure Podcast UFMT Sinop. É um canal que a gente fala sobre as particularidades da UFMT, os cursos de graduação, e o que são esses cursos de graduação, e a gente quer mostrar um pouco o UFMT Sinop para as outras pessoas. É um projeto de extensão universitária, né? E tentando assim popularizar um pouquinho a ciência, e agora junto com a parceria do professor Daniel Albeni, né, que agora é Albeni ou Albeni? Aí, ó, o cara já começa o podcast errando o nome do cara. Albeni, Albany, você tá ligado que é sabonete, né? Sim. Albany é sabonete. Albeni são os libaneses que vieram para o Brasil antes da Segunda Guerra Mundial. Na realidade, acho que foi antes da Primeira Guerra Mundial, não foi antes da Primeira Guerra Mundial. Porque minha avó, filha do meu bisavô, que era o libanês, nasceu em 1900. Então foi antes. Foi em 1800 e alguma coisinha, né? Aí ficou esse sobrenome Albeni, largado pelo Brasil afora. Daí então agora com a parceria junto com o professor Daniel Albeni, né? Vamos popularizar um pouquinho mais, né? O professor tem o canal Ciências para Não Cientistas, né? Tem o canal Ciências para Não Cientistas e tem o canal do podcast também, né? Que é um canal que eu acho que a gente vai começar a transmitir nos dois, né? Eu vou fazer o corte lá no canal do podcast. E hoje, então, a gente começa essa live, né, para a gente falar um pouquinho sobre energia e os impactos ambientais que essas energias, a produção de energia, né, ocorre no mundo, né, Daniel? Então, cara, vamos dizer assim, quando se fala em energia, eu acho que as pessoas têm uma ideia diferente do que realmente é, né? Porque todo mundo acha que energia é algo limpo, né? E quando na realidade qualquer produção de energia, seja ela qual for, tá, pessoal, tem algum impacto, não é verdade? Tem algum impacto. Não existe uma fonte de energia limpa, existe uma que é mais limpa do que a outra, mas não quer dizer que ela seja limpa. No Brasil a gente é abençoado, né, pelo fato de nós termos rios, né? Então, água, né? Água. E a nossa matriz, principalmente, nossa matriz energética, ela é principalmente proveniente de hidrelétricas, né, para iluminação, né? E além disso, nós também temos nossos biocombustíveis, né? Somos o segundo maior produtor de etanol do mundo. A gente esquece às vezes de falar, quando fala assim, energia, a gente pensa em energia elétrica. Mas não, energia para tração de carros também, né? É verdade. Nós somos o único país do mundo que tem motor flex. Né? Tem motor flex. Não sei se isso é bom ou ruim, mas é o único, né? É o único que tem. Cara, a gente tem que pensar o seguinte, vamos lá, vamos colocar os pratos na mesa aqui, porque o que acontece é o seguinte, a pegada mundial, né, por questão de poluição, ela é algo existente, né? E os países eles têm um acordo mundial para reduzir poluição. E eu acho que, de certa forma, o veículo flex, ele ajuda muito o Brasil nisso aí. Ajuda muito o Brasil nisso aí. Ajuda, é inegável. Até para quebrar um pouco dessa dependência do petróleo, né, cara? Do combustível fóssil, né? Porque é uma dependência que hoje ela politiza o mundo, né? Vamos dizer assim. Sim, politiza, né? Temos, desde a Segunda Guerra Mundial, basicamente todas as últimas guerras elas foram para levar a democracia em países que têm petróleo, né? Não se importam muito com a democracia onde não tem petróleo, né? E a gente está vivendo agora, nesse momento, né? A guerra do Irã lá, né? Do Irã. Estados Unidos, Irã e Israel, né? Tem motivos além do petróleo, mas nós sabemos que a indústria petrolífera está ali no meio, ali, né? E nisso o Brasil também acaba se complicando, né? Não o Brasil, né? Todos os países do mundo acreditam tudo, né? Cara. Eu estava vendo um vídeo esses dias no Instagram, cara, me chamou a atenção demais, que o vídeo ele é muito didático,
que ele falava o seguinte, o Estreito de Hormuz, ele é fundamental para você disseminar esse petróleo para o mundo afora, né? Porque assim, aumentaria demais o custo se esses navios tivessem que dar a volta lá embaixo, né, e não passar por aquele estreito ali. E o que acontece na realidade é que um navio petroleiro, ele anda na mesma velocidade de uma bicicleta, cara. Então você imagina quanto tempo demora para esses caras, por exemplo, saírem lá do Oriente Médio e chegarem na América ou em outras partes do mundo, né? E que o mundo, por conta do fechamento do Estreito de Hormuz, né, em decorrência dessa guerra, que até a gente pode falar um pouquinho sobre isso, que eu achei que foi fantástico, né? O que os Estados Unidos conseguiu com essa guerra, porque é o seguinte, o estreito estava fechado, estava aberto, e eles começaram a guerra, fecharam o estreito, e aí conquistaram a abertura do estreito, que já estava aberto. Interessante, né? Parabéns aos envolvidos aí. Mas não vou chegar nesse contexto, não, para a gente não politizar demais e começar politizando. Mas assim, e que o mundo não tinha sofrido as consequências dessa falta de petróleo, porque muitos dos navios que estavam chegando atualmente tinham passado por lá meses antes do início dessa guerra, né? E que isso começaria a ser um problema daqui a alguns meses ainda, né? Uhum. Só que parece que, felizmente, os Estados Unidos venceu, né? Parece que conseguiu abrir o Estreito de Hormuz de novo. Parabéns aos envolvidos. Eles tinham um estoque, né? Eles tinham um estoque de energia ali, no caso, um estoque embarcado, né? E a gente, volto a falar, né? Quando a gente pensa em energia, né? A gente é agraciado aqui no Brasil e a gente pensa que energia simplesmente vem da hidrelétrica, né? Mas quando a gente fala em energia, não é apenas energia elétrica que nós estamos falando, a gente fala de qualquer tipo de energia, tração de carro, tração de caminhão. E também, a gente esquece também porque nós vivemos no Brasil, onde é um país quente, mas a gente precisa muito de energia para aquecimento, né? Aquecimento de casa mesmo, né? Até eu estava vendo um vídeo esse tempo atrás de uma alemã que veio morar em Curitiba e ela falou que ela passou muito frio no Brasil, que não faz o menor sentido se a gente parar para pensar, né? Porque as nossas casas, elas não são preparadas para o frio, né? Não tem sistema de aquecimento central. Enquanto que na Europa, nos Estados Unidos, no Canadá, então, que os caras moram embaixo de buraco lá, né? Não um buraco, né? Mas moram embaixo da terra, né? Eles precisam muito para sobrevivência, porque senão eles não sobrevivem. Pensa na Polônia, neva 2 metros de neve, né? Então você precisa de aquecimento residencial. E nisso o petróleo ele é também fundamental, além de energia elétrica, né? E como o fato do Brasil a gente produzir energia elétrica a partir de hidrelétrica, majoritariamente, a gente vê de vez em quando os lagos estão mais baixos, né, os reservatórios estão mais baixos, daí a gente fala assim, então tem que acionar as termoelétricas, que é queima de diesel, né? Ali é queima de diesel mesmo. Uhum. E daí as nossas contas entram lá em bandeira amarela, bandeira vermelha, porque tem que acionar as termoelétricas, que é uma forma de energia mais cara do que a energia hidrelétrica. Só que quando a gente fala isso, muitas vezes as pessoas não sabem como que produz energia, né? Como que produz energia elétrica. Agora eu estou falando de energia elétrica. As pessoas não sabem como que produz energia elétrica. Falam assim, energia do rio, energia da água. E é uma energia limpa. E não necessariamente, né? E além disso, tem a famigerada energia nuclear, que todo mundo fala mal e eu sou um grande defensor, né? Meu doutorado é lá na USP pelo IPEM, né? No Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares. Eu sou um grande defensor de energia nuclear e eu acho que o Brasil deveria utilizar. Deixa eu fazer uma pergunta, Mauro. Você que é dessa área, então, que é curiosidade minha. Certamente os países europeus, por exemplo, do norte do mundo, estariam em sérios problemas se não tivesse descoberta essa energia nuclear, né? Se não estivesse utilizando isso aí, né? Não teria outra fonte de energia. Não teria. Teria térmica queimando petróleo, queimando diesel. Não, mas aí não faz sentido. Não faz sentido. Carece demais, né? Sem contar a poluição, né? Sem contar a poluição. Sem contar a poluição. E você pensa, na Europa, nos começos dos anos 2000, tinha um movimento muito grande de desligar as plantas de energia nuclear, né? As usinas de energia nuclear. Não é factível, não é viável, não tem essa opção. Não existe essa opção de desligar as fontes de energia nuclear. Por exemplo, pensa a França. A França tem 2 rios, basicamente, rios grandes, assim, né? Um deles é o Sena, passa no meio de Paris. Você não consegue represar aquilo. Claro. É humanamente impossível e aquela população não aceitaria isso, né? Então, eles são dependentes de energia nuclear. A França ainda tem os países lá que eram colônias deles até a década de 70, década de 80, na África, né, que são grandes produtores de urânio, e o Brasil tem a 8ª maior reserva de urânio do mundo.
O Brasil, Não nós sabia somos disso, não. abençoados mesmo, né? O Brasil tem a Nossa. 8ª maior reserva de urânio do mundo e não tem como a Europa sobreviver, não existe essa possibilidade, a não ser a Suíça, mas ali é um paísinho muito pequeno, né? Não tem população significativa. Sem energia nuclear. Sem energia nuclear, não tem como. E as pessoas não sabem como que a energia nuclear é gerada. Daí isso é uma das coisas que eu pensei aqui nesse nosso bate-papo de... Como é que é gerado? Eu não sei. Eu te assumo que eu não sei como é que funciona. Então, exatamente. Para a ciência, para não cientista, né? Exatamente. Lembrar que a ciência Ela é gerada da mesma forma que é gerada a energia hidrelétrica. O funcionamento é exatamente o mesmo. Vamos lá. Como que é gerada a energia hidrelétrica, que é o mais comum aqui para nós aqui brasileiros, né? Que é o mais que a gente está mais habituado, né? Você tem um rio. Não é nem que está mais habituado, é o recurso que a gente tem, né? É o recurso que a teve gente mais tem. na mão naquele momento para você produzir energia, né? Sim, e abundante. Num preço relativamente menor do que outras energias, igual você falou aí, da energia nuclear, né? Ou energia térmica, etc. A energia hidrelétrica, ela é muito cara para se começar a fazer, para ter a usina, para produzir a usina. Mas depois ela meio que acontece a custo zero, digamos assim, né? Então o que faz? Você tem um leito de rio, você tem um rio que ele tem que ter uma certa inclinação, uma certa quantidade de água, volume de água. Você não consegue fazer uma usina num corguinho, né? Você precisa de um rio volumoso, grande, e nós temos. Exato. Então esse rio está lá descendo, então você desvia esse rio e cria uma barragem. Então você represa uma certa quantidade de água, uma grande quantidade de água, e aquela água fica lá a uns 10, 12 metros, dependendo do rio, né? Armazenada ali, forma um grande lago. Daí naquela represa que você feita, naquela barragem que foi fabricada, né, você tem uns canais chamados as comportas, né, que eles direcionam aquela água para um gerador. É um gerador normal, como se fosse um motor de ventilador grandão, vamos pensar assim. A gente até consegue produzir energia a partir do motor de ventilador, né? Se eu ligo o ventilador na tomada, eu produzo movimento. Agora, se eu tiro ele da tomada e giro ele com a mão, eu levo choque se eu encostar ali. Ah, é verdade. Né? Então, o gerador aqui é um rotor, só que a água canaliza, a água da represa ele é canalizada, né? Vai para uma turbina que gira aquele gerador, né? E aquele gerador produz eletricidade. Então vai para um transformador e segue para nossas casas. Então o que faz? O movimento da água represada gira uma turbina e essa turbina produz energia. Beleza? E deixa eu perguntar uma coisa assim, bem de pessoa ignorante, né, que está fora do assunto. Essa energia gerada, ela é armazenada também? Não. Não. A gente não... Ela alimenta a rede e ela é consumida. É. Ela fica disponível para consumo. Sim, a gente não consegue armazenar energia a não ser em baterias. Em baterias. O que não é viável em grande escala. Claro. Você tem uma pegada ecológica gigante, né? Para manter em bateria, né? Sem contar que você tem que fabricar a bateria e usa outros elementos. E é caro. E é caro. É muito caro. Então, beleza. Então, a gente entendeu mais ou menos como a gente produz a energia hidrelétrica, né? E o Brasil é referência mundial nisso, né? Nós temos hoje é a segunda maior usina do mundo, né? Que é Itaipu. Mas ela já que foi é por binacional, né? Ela é junto com o Paraguai, né? E... Agora vai ser americana também, né? Porque o Paraguai... Vamos parar, né? Vamos parar. Ô, gente, eu não dou conta, não. Mas vamos lá. Vamos para frente. Né? Mas ela foi por muito tempo, né? Itaipu foi por muito tempo a maior usina hidrelétrica do mundo, né? Uma parceria junto com o Paraguai, né? Quem tiver oportunidade um dia, visite Foz do Iguaçu, Tem vai que lá. visitar, é um lugar fantástico. É maravilhoso, né? Visita lá e que você vai ver muita coisa legal. Você consegue fazer uma visita por dentro de Itaipu, é muito legal. Mas nós temos, por exemplo, no Rio Paraná, nós temos Furnas. No Rio Paraná tem umas 3 ou 4 hidrelétricas. Nós estamos aqui agora em Sinop, né? Sinop tem uma usina hidrelétrica também, que é de pequeno porte, ok? Mas para a cidade nossa é suficiente. Na realidade, Mauro, rapidinho, só para o pessoal ter uma ideia aqui, é muito comum no Brasil você ter muito bem disseminado isso aí para atender, né, pequenos locais, as PCHs, né, que são as pequenas hidrelétricas. Né? Elas estão muito espalhadas por As PCHs acontecem muito quando você tem, normalmente, propriedades rurais, né, que tem um riozinho lá que passa numa fazenda, ou em um sítio, alguma coisa, né, e o proprietário ele faz uma PCH, que é uma pequena central hidrelétrica, que é exatamente o mesmo modelo, só que ela é menor escala. E ele consegue vender essa energia para a rede, né, no mesmo jeito, ou usar para consumo próprio. Só que assim, a energia a gente não consegue armazenar. Então ela é consumida in situ. Então, às vezes aconteceu um problema lá em Itaipu, eu lembro que em 2015, por aí, aconteceu um problema em Itaipu grande, que Itaipu teve que se desligar, e metade do Brasil ficou desligado, né, porque não tinha o que fazer. É importante falar sobre isso também para mostrar a dimensão dessa história toda, né? Que o país, qualquer país do mundo, né, só a gente vê o que está acontecendo com Cuba agora, colapsa sem energia, cara.
colapso total e muito rápido, né? É um colapso instantâneo. Instantâneo, né? instantâneo. Então, beleza. Então a gente entendeu como é que funciona a energia hidrelétrica. Então é muito caro fazer uma barragem, é muito caro fazer uma usina. Só que depois é o rio. Então o que toca a turbina, o que gira e produz energia, é a água do rio. E tecnicamente vai chover, vai encher a barragem e isso vai ser utilizado. Então você tem uma energia, uma matéria-prima grátis, tecnicamente falando, né? Tá, e quando a gente acontece dos rios lá, dos lagos estarem muito baixos, né, o que a gente faz? A gente aciona, aqui no Brasil, aciona as termoelétricas, que é uma forma de produzir energia um pouco mais cara. O que é uma termoelétrica? Em vez de você ter a água do rio girando a turbina, você queima combustível, você queima basicamente diesel, esse diesel vai esquentar uma caldeira, ou seja, uma grande chaleira de água, né? Vai esquentar a água, essa água vai sair do estado líquido e vai para o estado de vapor, é uma grande chaleirona, e o vapor dessa água vai girar a turbina. Vai girar a turbina para gerar energia. Né? Então, é uma turbina que está sendo girada para gerar energia. Né? Na hidrelétrica, você tem a água que gira diretamente. Na termoelétrica, temperatura, você queima o diesel, esse diesel vai esquentar a água, essa água vai ir para o estado de vapor e vai girar uma turbina. Então, entendeu que a ideia de girar a turbina é mesmo? Você pode usar a mesma turbina na termo quanto na hidro? Entendi. A turbina, só que o que gira é diferente. E a ideia do gerador convencional aí que tem nos prédios e tal, já queima o combustível direto e já gera energia, né? Isso, ele já está queimando O próprio direto. motor já gira e gera energia ali para disponibilizar. Porque a hora que você queima o combustível, gasolina, diesel, não sei qual que é o motor, né? Ele vai girar. O que o motor faz? O motor gira. Né? Então, em vez dele girar para locomover um carro, ele vai girar para produzir energia, porque vai ter um dínamo ali, vai ter E vai alimentar a rede. Vai alimentar a rede ali. Exatamente. Então, a ideia é a mesma. E aí você vem, tá, e as energias eólicas? A energia eólica é um grande ventilador que o vento venta, gira as hélices, que gira uma turbina que produz energia. Então tá vendo que a ideia é exatamente a mesma? Só que o que muda é o que gira a turbina. Na hidrelétrica, o que gira a turbina é a água do rio. Na termoelétrica, o que gira a turbina é o vapor de água que teve pela queima do combustível. E na eólica, né, são um ventilador que o vento gira. Então a eólica também, tecnicamente, ela é limpa e é barata, né? Porque é só vento, o problema é que vento não é constante. Tá, e aí a gente volta para o início, né? E a nuclear? O que é a nuclear? Bom, a nuclear é um pouquinho mais complexa a situação, mas a ideia é a mesma coisa. A gente tem um elemento na tabela periódica chamado urânio, né? Urânio, que ele não necessariamente ele é radioativo, mas ele tem isótopos radioativos. O que é isso? O urânio é um elemento grande, pesado, e a gente tem dois tipos de urânio. Urânio 235 e urânio 238, tá? Isso aqui é a massa dele. Um pesa 238, outro pesa 235, ok? O urânio 238, ele não tem problema nenhum. Os chineses usavam o urânio 238 para pintar cerâmica. Entendi. Ele é um amarelo muito bonito, ele é muito bonito. E ele é tranquilo, não dá nada não. O 235, ele é radioativo. O que significa que ele é radioativo? Pensa só, o que é um núcleo de um átomo? O núcleo de um átomo, vamos pensar que é uma casa. Dentro daquela casa habitam dois tipos de pessoas. Entendi. Os prótons e os nêutrons. Os prótons têm cargas positivas, os nêutrons têm cargas negativas. Então, se a casa é muito grande, ou seja, esse núcleo é muito grande e tem poucos prótons, aqueles prótons quase nunca se encontram. Então, não tem problema, tá? Porque os prótons têm cargas positivas. E cargas iguais, não importa se é positivo ou negativo. Encontrar é um problema, então. Encontrar próton com próton vira um problema. Porque o próton tem carga positiva e cargas positivas, cargas iguais, na hora que se encontram, se repelem. É como se fosse um ímã lá. Então você força uma aproximação das Não, nem precisa fazer isso. Não precisa fazer isso. No caso do urânio, não. Porque pensa que o núcleo é a casa e ali naquela casa tem um monte de prótons. Só que tem um monte de nêutrons também. O que o nêutron faz? O nêutron é o cara que evita a briga. Então tem os dois prótons que têm as cargas iguais que se encontrar se repele e o nêutron fica ali no meio. Fica ali no meio e evitando que eles se brigam.
Só que quando você tem no urânio 235, você tem 3 nêutrons a menos do que no urânio 238. Entendi. Tem 3 nêutrons a menos. O 235 é o que não É o radioativo. É o radioativo. É. O 238 não. Não, o Você 238 não. Né? Então é 3 nêutrons a menos que vai fazer com que vai dar a oportunidade de 2 prótons se E encontrarem. os elétrons ficam do lado de fora Os torcendo elétrons não pra tem nada a briga. ver com isso. Não tem nada a ver com isso. Torcendo pra briga, foda. Eles não têm nada a ver com isso ali, não. Mas e daí, então, quando os prótons se encontram, eles se repelem e isso vai criar uma instabilidade naquele núcleo. Então ele vai quebrar. Então é o que a gente chama de fissão atômica. Você tem um núcleo que ele vai quebrar, só que quando ele quebra, ele libera muita energia na forma de calor, mas absurdamente energia na forma de calor. Então, numa usina nuclear, você tem que é o que a gente fala de enriquecimento. Você pega o urânio da natureza, o urânio tem ali, é um mineral, você colhe esse mineral e você tira o 238. E nós temos urânio aqui no Brasil. Nós somos À vontade. Nós somos a 8ª maior reserva de urânio do mundo. Tem um estudo do professor Marcelo Linardi, lá da USP, que ele, no mestrado dele, ele fez uma escala, né, do percentual de urânio que nós temos, da quantidade de urânio que a gente tem, considerando o crescimento populacional, o crescimento da nossa economia em 10% ao ano, coisa que nunca aconteceu. Se a gente usasse apenas energia nuclear como fonte de energia, o Brasil tem energia para 400 anos. Ou seja, está subexplorado, não se tem projeto nenhum para explorar e muito possivelmente deve estar demonizado também, né? Ele é demonizado, né? Mas vamos lá que a gente vai explicar. Não, vamos lá, porque é legal falar sobre isso, porque traz uma informação que para o público geral é novo demais, cara. As pessoas não têm noção disso aí. Então vamos lá. As pessoas têm noção de hidrelétrica, de energia eólica, isso tudo é muito palpável, muito palatável, mas quando você começa a entrar nessa questão nuclear, eu acho que é tão proibitiva para quem está escutando que nem se comenta isso no Brasil. É legal se falar sobre isso, mas vamos lá. Então, daí o que acontece? Eu explico mais ou menos ali em linhas gerais, né, o processo de fissão, né, que é a quebra do átomo de urânio. Então, quando ele quebra, ele vai liberar muita energia. Lembrando que tem 2 urânios. Um que não é radioativo, um que não quebra, que é estável, e outro que é o urânio físsil, que a gente fala, né? Então, ele vai quebrar... E nós temos 2? Onde tem um, tem outro. Tem um, tem outro. Onde tem um, tem outro. Entendi. Né? Então, o que faz o processo de enriquecimento? Tira o não... tira o estável e deixa só o instável, porque é o instável que quebra. Quando ele quebra, que ele diminui, ele forma átomos menores, ele libera muita energia na forma de calor. Então, numa usina uma usina nuclear, você tem um reator, que é ali onde fica o urânio, né? O pessoal assistiu Chernobyl, não é igual, aquele reator de Chernobyl não é o mesmo reator que a gente tem aqui em Angra, né? E aquele tipo de reator não existe mais. Eu ia te perguntar de Angra. Angra chegou a fazer esse enriquecimento, então, essa produção de energia? Faz ainda, né? Faz ainda. Faz, se precisar, tem. Deveria ter mais, então, certo? Na minha opinião, sim. Vamos chegar lá. Então, daí, no núcleo do reator, né, no reator, ali fica o urânio físsil, o urânio 235, que é o urânio radioativo, né? E ele vai se quebrando, ele vai liberando muito calor, muita energia na forma de calor. Libera a radiação, dá câncer? Tá, mas ele está dentro de um vaso de contenção, lá com parede de chumbo, parede de concreto, é tranquilo quanto a isso. Mas aí ele está quebrando, liberando muito calor e ele está mergulhado numa piscina, ele está cheio d'água. Então aquela água vai absorver o calor, aquela água vai ficar muito quente, aquela água vai passar por um sistema de tubulação lá, que ela vai aquecer outra água, que é a água do sistema secundário, e aquela água vai gerar vapor, que vai rodar uma turbina. E vai gerar energia. Entendeu? Ou seja, tudo vira um instrumento para girar uma turbina, para gerar energia. Exatamente. Então, na usina nuclear, o que tem? Que legal isso aí, cara. Você esquenta, o urânio quebra, vai liberar calor, vai esquentar a água, que vai gerar turbina. Legal. Na termoelétrica, você queima o diesel direto. Então, a ideia é exatamente a mesma coisa. É mesmo. Né? E a usina nuclear, ela tem uma vantagem que você pode colocar ela onde você quiser, porque ela não libera gases. Lembra dos Simpsons, que tem a usina onde o Homer trabalha, que tem as torres? Aquele é o local mais seguro da usina, a torre. Porque ali na torre é só água de resfriamento.
Ali não tem Entendi. urânio, ali é só água de resfriamento. Aquilo é uma torre de... E aquele vapor que está jogando, a gente pensa, tá jogando fumaça. Não, aquele vapor é água. É água, vapor d'água. É aquilo lá, é vapor de água. Diferente de uma termoelétrica, onde você tem... É um vape da usina. Diferente de uma termoelétrica, onde as chaminés são CO2, porque ele está queimando diesel. Ele está queimando muito diesel e está liberando gás de efeito estufa. Na nuclear, o único vapor que ele libera é vapor de água. É o local mais seguro da usina ali. Então você consegue construir a usina onde você quiser. Tanto que a gente tem em Angra... e o pessoal faz visitação na usina, tá lá, né? É bem tranquilo, ela não libera radiação, a não ser que aconteça alguma coisa. Mas é seguro, é muito seguro. Os vasos de contenção, o núcleo do reator hoje, de Angra, ela foi projetada. Lembro que o Angra é um projeto relativamente velho, de 1970, né? Ele foi projetado para resistir ao impacto de um 777, de um avião 777. Caramba, hein? São paredes de concreto de 2 metros. Se o cara meteu o avião no meio ali, ele tem que resistir. Ele resiste. Né? Ele resiste a isso, né? O problema da energia nuclear é que a primeira vez que a gente descobriu que ela existia foi em Hiroshima e Nagasaki. Então não foi um bom cartão de visita, né? O pessoal falou assim, então acho que energia nuclear dá problema, né? Então me diga uma coisa, interessantíssimo tudo isso que você falou, acho que foi bem didático, bem explicativo. Agora me diga uma coisa, por que não se fazem... Né, não se explora mais esse tipo de energia no Brasil, tendo em vista que as energias que nós temos aqui hoje, né, hidrelétrica que é a mais comum, que cria-se uma falsa ideia de usina hidrelétrica como energia verde, não é. Ela não é uma energia verde, talvez ela seja menos nociva do que outras, mas se a gente for olhar nos pormenores, a gente vai ver que não é. Ela acaba sendo até extremamente nociva pela alteração ambiental que ela causa. Se nós olharmos para a energia eólica, o problema é o mesmo, porque próximo a essas torres de energia eólica, você tem toda a problemática ambiental, principalmente com população de aves, de insetos, com redução da biodiversidade, com a questão dos populares que vivem na região, porque faz um barulho que incomoda as pessoas, né? Tem caso de depressão, suicídio, tem um monte de coisa acontecendo. Então, com isso tudo posto, né, antes de a gente entrar na energia solar, porque a gente tem que falar dela um pouquinho também, eu acho, que é o tchan do momento hoje, mas que também tem problema, tá? Isso tudo posto, por que você acha que não se tem um movimento no Brasil para explorar mais a energia nuclear, por exemplo? É preconceito, é desinformação? O que você acha? Um pouco de preconceito da população, um pouco de desinformação, um pouco daquele medo por causa de Chernobyl, por causa de Hiroshima e Nagasaki, né, que foram acidentes, né? E é uma tecnologia que o Brasil não consegue... O Chernobyl foi acidente, Hiroshima e Nagasaki, alguém jogou uma bomba em cima dos caras, né? Não foi acidente, foi intencional. Né? Mas o resultado foi o mesmo, né? Não, o resultado foi pior, eu vidas acho. que se perderam ali, né? E também o Brasil ele não domina a capacidade de construir a usina. O Brasil consegue enriquecer urânio. O Brasil é um dos 6 países do mundo que consegue enriquecer urânio e a gente tem urânio. Então, quando acaba o urânio da usina de Angra, tanto de Angra 1 quanto de Angra 2, o Brasil consegue enriquecer urânio, né? Ele pega das suas fontes, ali é uma Bahia, Maranhão, que tem as reservas, né? Um pouco no norte de Minas também, que tem as minas, onde está concentrado o urânio. Ele consegue pegar aquele urânio, processar aquele material, fazer o enriquecimento e colocar na usina de novo. Então o Brasil consegue fazer isso. Então a gente consegue produzir o combustível para a usina. A gente não consegue produzir a usina. A gente não sabe fazer isso. Tanto que nós temos 3... São compradas, né? Nós temos 3 usinas nucleares do Brasil. Angra 1, Angra 2 e Angra 3. A Angra 3 está desmontada. Essas 3 usinas elas foram compradas pré-fabricadas. Né? A Angra 1 ela é dos Estados Unidos, ela foi comprada pelos Estados Unidos, e a 2 e a 3 elas são alemãs. Elas foram desenvolvidas pela Siemens. Foi a Siemens, ela que fez. Siemens. E daí ela mesmo do celular antigamente lá? Sim, disjuntor. Né? Então a 3 está desmontada desde a década de 70 ali. Né? Mas o Brasil tem, só precisa montar. Ela veio como se fosse um Lego, a gente precisa montar ela. Na década de 70, e dá para montar ela 50 e quase 60 anos depois? Porque... Não tem problema nenhum não, consegue tranquilo. Então tem isso, o Brasil não tem essa tecnologia. Por outro lado, o Brasil é muito, mas muito bom de fazer barragem. Nós temos um know-how, uma expertise muito grande de fazer barragem. A gente consegue, cara, são pouquíssimos países que
tiveram a capacidade de fazer uma barragem igual a Itaipu. E a gente tem Angra, Furnas, a gente tem um know-how muito grande de fazer barragem, e a gente tem rio. Então, meio que não precisa. Por isso que a gente não investe em usina. E vendeu-se essa ideia que usina hidrelétrica ela é ambientalmente correta, ela é verde. Então, pegou esse negócio, então, tá, a gente sabe fazer hidrelétrica, a gente tem rio, não precisa mexer com esse negócio nuclear porque vai gerar um certo desconforto com a população. Tem gente que vai criar, não quero usina nuclear na minha casa, na minha cidade. Então vai gerar alguma coisa porque a população tem medo nesse negócio. No Brasil a gente também teve o acidente nuclear de Césio, né, do Césio lá de Goiânia, né? Assistam a série de Goiânia lá que tem na Netflix, é bem legal também. Do Césio 147, 137. Né? 137. 137. E... 147 acho que era o Fiat, né? Não tinha um Fiat. Dava tanto problema Você teve quanto, não teve não? Dava tanto problema quanto. Acho que o Fiat era mais perigoso que o... Né? Então a gente tem esse medo, né, de usina nuclear. E a gente tecnicamente não precisa, porque a gente consegue se abastecer isso. Mas aqui entra um pouco você, né? Quando a gente fala assim, a usina nuclear, a usina hidrelétrica nossa é uma usina, é uma fonte de energia limpa, ela é verde. Fala aí, Daniel, por que não é? Cara, você tem que pensar o seguinte, para você fazer uma usina hidrelétrica, você tem que inundar uma área gigante, né? Então eu não vou nem entrar muito em detalhe, não. Só o fato de você inundar uma área gigante significa que você interrompe todos os processos ecológicos que estão acontecendo ali dentro. Ah, mas quem está construindo a usina hidrelétrica tem que fazer relatório de impacto ambiental, tem que fazer manejo de fauna, tem que fazer estudos, e etc, etc, etc. Tem que fazer estudo. E ainda bem que tem que fazer estudo, porque mesmo fazendo isso tudo, tem uma coisa que nós não podemos desconsiderar, é o impacto que é causado por esse tipo de empreendimento. É óbvio, né, pessoal? Tudo é uma questão de se colocar na balança, tá? O progresso, né, a necessidade que nós temos de ter uma produção energética, muitas vezes ela vai suprassar qualquer questão ambiental. Mas não é por isso que a questão não existe, né? Então nós temos que pensar nessa questão do meio ambiente, né? Então, por exemplo, você tem uma problemática muito grande com a acidificação, né, pelo próprio material orgânico que é submerso, né? Muitas vezes você tem até mesmo deslocamento de regiões inteiras, né? Tem alguns casos no sul ali, com hidrelétrica, você tem que remover a cidade inteira, né? Literalmente construir a cidade, né? Sem contar o impacto ambiental, né? E quando você pensa em impacto ambiental, a gente está muito acostumado a pensar em coelhinho peludo, oncinha pintada, zebrinha listrada, né? Vão se fuder, como diz o Titãs, né? Queimada. Mas queimada e tal. Só que é o seguinte, cara, quando você começa a olhar para o micro, né? Vamos pensar em animais de solo, né? Todas as espécies de protozoários, nematóides, né? Aí vamos subir um pouquinho, vamos falar de inseto de solo, vamos falar de invertebrados de uma maneira geral, de artrópodos de uma maneira geral, né? Nós estamos falando de milhões de espécies, né? Então, a área inundada, ela destrói de uma vez só milhões de espécies. É como se estivesse colocando um meteoro ali caindo e alterando para aquela região, né? Como se não bastasse isso aí, você tem alteração no regime de chuva, você muda o microclima do ambiente, então você causa muita alteração ambiental. É óbvio, né? A longo prazo, talvez isso traga um retorno que é a produção de energia, mas da forma que nós conduzimos hoje a questão ambiental no nosso país, o que está acontecendo é que nós estamos assistindo, né, a olhos nus, uma grande questão da mudança de regime de chuva. Então você tem uma diminuição natural na quantidade da energia que é produzida, né? Então nós precisamos pensar em formas alternativas, né? A usina hidrelétrica, que foi considerada como uma energia limpa, verde, defendida inclusive por vários governos, né? Tanto faz se é governo de direita, esquerda, não interessa, mas não é, a gente sabe que não é, né? Quando você olha à luz da biologia, à luz da ecologia, o que traz para nós é que realmente nós temos muito mais prejuízo do que benefício, né? Que façam que nós, pelo menos, né, tenhamos que discutir essas questões. Essa é a grande questão, né? A ciência ela pensa muito nisso aí, né? Como que a gente pode discutir e propor alternativas, né? Acho que é por isso que a gente trouxe também
essa questão de falar das energias e trazer essa reflexão de que não existe, acho que essa é a grande questão que fica para a gente discutir também, que não existe nenhuma forma de energia que seja limpa, né? Não tem. E Existe, é impossível. eu acho que você esqueceu de duas coisinhas ali principais. Você esqueceu ali, vamos lá, quando você vai fazer a barragem, você constrói a barragem, ok, e você vai matar toda uma gama de animais que tem ali. Vai. Né? Porque você vai afogar aquele bicho lá, né? Só que você vai matar também as plantas que estão ali. Também. E a hora que você mata as plantas, que você vai afogar as plantas, aquela vegetação que está ali, seja, não importa o que aquela... Matéria orgânica, né? Aquela matéria orgânica ali, quando ela ficar em contato com água, ela vai apodrecer, ela vai entrar em decomposição e ela vai gerar um gazinho chamado metano. O metano. O metano é um problema muito grande, porque ele é um dos piores gases de efeito estufa que tem. Ele é muito, muito, muito pior do que o CO2. E ele vai gerar quantidades enormes de metano. Quando a usina para a chuva, o nível de água desce. Então, onde desceu, vai começar a criar mato. E daí, a hora que volta a chover, o nível sobe. De novo, esse mato vai apodrecer, vai se decompor, vai liberar metano. Né? E você também tem um problema muito grande, porque a gente esquece que dentro daquele rio tem peixe. Então, o peixe voltava para fazer piracema. Isso muda o ciclo todo, né? Muda o ciclo todo, então ele não tem mais para onde voltar. Então, aquele ecossistema ali acaba, tecnicamente falando. Então, tem um compromisso muito grande ali naquelas espécies aquáticas que viviam naquele... Porque na realidade, cara, quando você olha para isso aí, você tem que pensar o seguinte, qualquer organismo vivo vive dentro de uma faixa, né, de condições e recursos, inclusive nós. Né? Quando você altera um ambiente dessa natureza aí, do jeito que você colocou, né, com hidrelétrica, etc., muitos organismos simplesmente não conseguem viver mais naquele ambiente. E são literalmente extintos, é extinção. Né? Por que não se fala nisso? Porque nós aprendemos a olhar só para o macro. Essa é a grande questão. Você trouxe a questão dos peixes, é uma alteração ambiental muito, vamos dizer assim, grande para o ambiente aquático. Né? Esses caras não encontram mais as condições. Né? Isso afeta a piracema, que é um dos objetos que a gente observa, que é da migração de peixe para a reprodução. Mas você tem N outras espécies que não necessariamente fazem, né, esse processo da piracema, de subir rio para desovar, etc., que não vão encontrar ali mais, seja por mudanças em fatores, vamos dizer assim, abióticos, né? Fatores que pH, concentração de oxigênio, etc., que não permite os caras viverem ali mais. Né? Vão ser substituídos por outras espécies. Então você tem uma alteração ecossistêmica muito grande, né? Uma alteração ambiental muito grande. Altera para todo mundo. Tá, então beleza, então entendemos, né, o que é uma energia hidrelétrica, né, que é uma forma de gerar energia hidrelétrica, você represa a água toca a turbina e a gente viu que ela tem alguns problemas. Quer dizer que eu sou contra? Quer dizer que a gente é contra? Quer dizer que não vamos ter? Não, tem que ter, porque a gente precisa de energia. Nós, enquanto seres humanos hoje em dia, a gente necessita de energia, senão a gente não dá, né? A nossa espécie precisa disso, então, tá. E no Brasil eu ainda acho que a energia talvez a segunda menos pior, e ok, né? Porque assim, qual que é a opção? A hidrelétrica. Seria a termoelétrica. E a termoelétrica, ali você tem dois problemas, porque ali você tem problemas maiores do que a hidrelétrica. Então a hidrelétrica, ela é boa? Não, ela não é boa, mas ela é menos pior do que a termoelétrica, porque na termoelétrica você vai literalmente queimar diesel. Então você vai pegar aquele petróleo que está lá no subsolo, que está lá parado, né? Está lá tranquilinho na dele, você vai retirar aquele petróleo, você vai refinar aquele petróleo, vai produzir diesel, você vai levar de navio até aqui em Cuiabá, né? Cuiabá não, né? Cuiabá não tem navio, né? Tá longe, né? Mas vai trazer... E daí você vai pegar esse diesel, vai queimar esse diesel e você vai liberar uma quantidade absurda de CO2 na atmosfera. E ali você aumenta muito a concentração de gás de efeito estufa. E não tem esse negócio, o pessoal fala assim, não existe efeito estufa, ou isso não acontece. Isso acontece, já foi provado, não tem. A gente vê no Brasil, que é um país agro, aqui em Sinop, que a gente está na região do agro, né, tudo, né? A gente vê muitos fazendeiros se desesperando com o efeito El Niño e o efeito Laninha. E o efeito El Niño e o efeito Laninha são necessariamente condicionados às mudanças climáticas, que antes a gente falava efeito estufa, hoje a gente usa mais o termo de mudanças climáticas, né? Então,
Eles existem ali e a liberação dessa quantidade de CO2 por uma termoelétrica, além de ser muito mais caro do que a hidrelétrica, ela é muito mais cara a produzir, porque você tem que comprar diesel. E dependendo da guerra que está acontecendo, dependendo do momento que está acontecendo, o diesel ele pode sobe de preço, né? Essa semana passada estava $120, agora já está menos de 100 aí, né? Mas isso daí é totalmente oscilante, ou seja, você não tem uma previsibilidade. Então daí E ele é muito nocivo. E você também não quer uma termoelétrica perto da sua casa, na sua cidade, porque ela vai liberar uma quantidade absurda de fuligem, de fumaça, que vai contaminar tudo, né? E é muito, 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 muito pior do que uma hidrelétrica. Então falar, a hidrelétrica é ruim? Não é que ela seja ruim, ela tem seus defeitos. Não tem como a gente produzir energia sem nenhum impacto ambiental, ou sem nenhum impacto para o meio ambiente, né? Então a hidrelétrica ela produz, é ruim? Tem impacto? Tem. Mas a opção não pode ser a termoelétrica, porque se a opção for a termoelétrica, primeiro é muito caro e ela é muito poluidora. Só que daí você pega, em alguns lugares dos Estados Unidos, por exemplo, eles não têm a opção a não ser a termoelétrica. Na França, na Alemanha, não tem opção. A opção seria energia nuclear. Mas aquela população não quer energia nuclear. A Europa tinha uns pactos lá de desligar as usinas nucleares deles e agora voltaram a ligar, né? Então, tem outra opção e às vezes alguma região que é o gás natural, né? Porque daí você pode utilizar o gás natural numa usina termoelétrica, né? Então, a Rússia, por exemplo, é um grande produtor de gás que exportava para a Europa, né? E não exporta mais, né? Porque onde você produz petróleo, você também produz gás natural. Então, por que a gente não tem termoelétrica no Brasil a gás natural? Porque a gente produz petróleo. O petróleo ele é produzido lá no mar, ele não é produzido na terra, né? Diferente do Texas, por exemplo, que você tem grandes postos de perfuração em solo, né? O nosso petróleo ele é produzido lá no mar. E ali é gerado gás. Só que é muito caro trazer aquele gás do meio do oceano para a costa. Então, em alguns casos tem, mas normalmente não tem, não. Você já viu em algumas plataformas de petróleo que tem sempre uma tocha assim botando fogo? Uma plataforma de petróleo? Sim. Sabe o que é aquilo lá? Não. Metano. O metano, porque é mau metano, cara. Ali ele está queimando o metano. Queimando para não jogar ele direto. Para não liberar o metano de forma metano mesmo, eles queimam para liberar em forma CO2. Poderia colocar isso dentro de um navio e levar para o oceano, levar para a terra? Poderia, só que é muito caro, não compensa. Financeiramente falando, né? Tem que levar, sempre tem um rolo financeiro, né? Tem ali. Né? Então a termoelétrica ela pode ser alimentada com gás também, né? Não é o caso brasileiro, né? A gente não alimenta, é diesel mesmo, não tem muito o que fazer não, né? Mas o caso europeu que poderia fazer, né? Então não tem muita opção para eles, nós temos, né? Para eles não tem a opção a não ser termoelétrica. Então por isso o petróleo é tão desejado. O petróleo não é desejado para andar de carro. Ele não é, eu vou comprar meu Jeep. Não é para isso. É para produção de energia mesmo. Coisa que nem entra na nossa matriz. A gente nem sabe disso. Né? A gente nem sabe disso. Né? E aí tem as outras energias que você falou agora, a solar, né? E deixa eu perguntar uma coisa. Para essas regiões que usam essa energia termoelétrica e precisam de queimar alguma coisa, a questão do elétrico impacta os caras? Porque se você vai ter, por exemplo, um veículo elétrico, um carro elétrico, para você usar energia que vem da queima de alguma coisa, não é melhor queimar essa alguma coisa no veículo? Né? Tem a questão da emissão de poluentes também, né? O que você acha de carro elétrico, bicho? Só para a gente mudar o foco um pouquinho. O carro elétrico não é o futuro. Ele é o presente. Você acha que não? Ele é o presente. Ele não é o futuro? Você acha que não é o futuro? Ele é o presente. Ele é o presente. Não tem, o futuro não tem como sair do carro elétrico. A questão é se a gente... o futuro é o quê? Você acha que o futuro é o quê? Carro elétrico. Não. O carro elétrico é o futuro. Então. Não, ele já é o presente. Ele já é o presente. É isso que eu falei. Eu achei que você falou que ele é o presente e que ele não seria o futuro. Não. Eu falei, ele já é o presente. Mas você acha que ele é o futuro então também? Sim. O modelo é esse. A matriz é essa. O modelo é esse. Mas a minha pergunta ela continua. Se a matriz é essa, para aqueles países, principalmente, que utilizam de termoelétricas, que precisam queimar, sei lá, petróleo, diesel para gerar energia, faz algum sentido? Faz por quê? Porque você tem uma geração centralizada, você consegue deixar a usina a 100 km da sua cidade, né? Então, ali. E a usina, ela é eficiente em termos de produção. A eficiência da usina é grande. Um motor do nosso carro,
Sabe qual que é a eficiência do motor do nosso carro? No motor... Combustão. Motor carro combustão. Né? Qual eficiência, você fala assim, quanto tempo ele dura? Não, da energia que é gerada a partir da queima da gasolina ou do etanol, qual o percentual dele que é utilizado para rodar? Não faço a menor ideia. 30%. 30%, o resto perde. O resto perde. 70% é perda da máquina. É perda da máquina. A máquina gasta 70% só para ficar ligada. Então 30% nisso. Então, não sabia disso, não, se você pega um carro elétrico, a eficiência do motor do carro elétrico é de 70%. É o contrário. Perde 30% e 70% ele utiliza para... Exatamente. Entendi. Então, quando você produz energia através da queima lá na usina, ela tem uma eficiência alta. E a hora que você abastece o carro, ele vai ter 70% de eficiência. Então, acaba sendo até mais barato. O problema era as baterias para fazer. Mas a questão é se o nosso futuro vai ser elétrico 100% ou aquele híbrido, motor híbrido. Já é elétrico 100%, tá cheio de elétrico rodando aqui. Porque ali você tem que aqui mudar... em Sinop mesmo. Você tem que mudar um pouco de cultura, né? Você tem que mudar a cultura. A pessoa fala assim, mas eu vou ter um elétrico 100%, vou precisar viajar para Cuiabá, daí com o elétrico vai ter problema de carga, Beleza, ali eu entendo. Agora, se você Se Uber... o cara tiver um elétrico que precisa viajar para Cuiabá, pode ir. Que às vezes vai parar para abastecer, vai demorar 2 horas, 3 horas para abastecer. 20 minutos, cara, num carregador... Se não tiver fila, né? Se não tiver fila. Mas o que nós temos que pensar? Vamos pensar assim, eu sei que você vai concluir seu raciocínio, só para me puxar um gancho aqui. É algo que vai existir muito em breve, já está existindo, né? Eu acho que vai ser uma coisa comum você parar num posto de gasolina para tomar um lanche e cada estacionamento ter um carregador de carro elétrico. É o que faz sentido, cobrando. Você vai pagar, não vai ser de graça. Você vai pagar. É igual a gasolina. É o que faz sentido para mim. Sim, faz. E você pode abastecer em casa também, né? Então você pega um cara que é Uber, por exemplo, que tem um monte, ou pessoa que só roda na cidade. Tem uma galera hoje que está usando para o serviço, tem uma galera hoje. Você abastece em casa, né? Você abastece em casa, você nunca mais vai no posto. Né? Então ele tem uma eficiência muito maior em termos. E ele não tem barulho, ele não emite CO2, né? Ele não precisa nem de radiador. Não libera gás. Não tem o que quebrar, aquele motor não quebra, você vai mexer com suspensão, beleza? Mas você tem que mudar um pouco de cultura, e mudar a cultura é um pouco demorado. Mas faz sentido, porque, por exemplo, se você pegar... E não é só cultura, né? Você tem um aparato de serviço terceirizado por trás da combustão hoje, né? Você tem uma rede de um monte de coisa. Desde produção de peça, até manutenção, até o caralhado todo. Tem toda essa indústria ali no meio. Isso aí tem que estar... Né? A mudança maior é aí. Mudar um modal, uma economia toda estruturada para outro modal, demora tempo, né? Claro. Demora muito tempo. Mas para você ter ideia, se você pegar o seu carro, não importa o carro lá que você tem, e vai andar com 1 litro de combustível, 1 litro de gasolina, você vai andar 12 quilômetros. Estou chutando, tá? Se você pegar um gerador eficiente, queimar 1 litro de combustível para produzir energia e abastecer o carro, você anda 30. Entendi. Você anda 30, porque o motor ele é muito mais eficiente. Porque o que gasta combustível no carro? Você sair. Né? Claro. E o motor de gerador ele trabalha a velocidade constante, rotação constante. Ele é muito mais eficiente. Ele é projetado para gerar energia. Então ele é muito, muito, muito mais eficiente. Então mesmo você queimando a gasolina num gerador para produzir energia para abastecer o carro, o que parece um contrassenso, a eficiência é maior. Fantástico isso aí que você falou, bicho. Porque assim, isso aí comunica com um monte de gente. Tem um monte de gente contra carro elétrico hoje, mas eu acho que para essas pessoas, né, que somos nós, né, todos na realidade, mas muita gente está muito contra. Tem que chegar esse tipo de informação. Essa é a informação que tem que chegar. E não é a respeito do cara achar assim, eu nunca vou ter um carro elétrico na minha vida. Fala, olha, é o seu direito. Você vai ter o carro a combustão até o dia que ele existir. Pode ter um dia que ele não existe mais. Bateria do Norte está acabando. Então vamos encerrar, né, cara? Eu esqueci o carregador do Norte. Não tem problema não. Mas a gente continua no próximo, né? A gente continua pegando então, vamos chegar no finalmente aqui. Eu agradecer a presença de todos. Aí tinha quantas pessoas assistindo? Nenhuma, né? 3? Tá bom, ué. Vocês 3, né? Além de vocês, tinha mais 3? Quer falar uma palavra final aí, Mauro?
A gente vai continuar esse projeto, vai continuar essa conversa, a gente vai conversar, vai continuar o dia que tiver um carregador de celular, de notebook, né? Inclusive, E procurem lá, né, o podcast UFMT Sinop, junto com esse canal aqui do... como chama? Ciência para não cientistas. Ciências para Não Cientistas, onde a gente vai falar um pouquinho, traduzir um pouquinho a ideia de ciência e a gente vai apresentar um pouquinho o UFMT de Sinop para todo mundo. Então é isso aí, pessoal. Eu vou encerrar como eu encerro lá no canal das motos, né? Faz o seguinte, se inscreve aqui nesse canal, eu vou deixar no link aqui da descrição desse vídeo o canal oficial aqui do podcast, tá? Porque daqui a pouco os podcasts vão ser feitos lá e também aqui, vão transmitir os dois ao vivo, vai ficar legal. Vamos trazer pessoas aqui, vamos falar de ciência e sempre com essa ideia de falar de ciência para não cientista. E você, essas 3 pessoas que vieram hoje, pode ter certeza que mais algumas lives aqui, que serão muitas, tá? Vão estar com mais de 1000 pessoas aí. Um abraço para vocês e daqui a pouco a gente volta. Valeu! Interromper gravação, né, prof? Ué. Não precisa nem perguntar, não.